pena ler. O Dr. Don Richardson, ele começa com a história de Atos 17. Lembra do Deus Desconhecido? Deus Desconhecido. Lembro. Você é pregador? Não, lembro, então, sim. Ele começa contando a história. Isso é um fato, a história real do Deus Desconhecido, porque 3 ou 4 séculos antes daquele fato de Atos lá dos Apóstolos, do Deus Desconhecido, houve uma peste, como se fosse aqui a pandemia. Houve uma peste, e aí na Grécia, e começou a morrer gente, aos milhares, começou a morrer gente. E o rei ficou desesperado e não sabia o que fazer e tal, e começou a fazer oferenda para tudo quanto é Deus. Não funcionava, cada dia mais pessoas, tipo a pandemia. E aí buscaram um sábio que é o Epimênides, inclusive citado por Paulo. Aí o Epimênides saiu da ilha de Creta, pegou o navio, foi. Chegou lá, pau quebrando, todo mundo morrendo e tal, e o rei falou para ele, cara, o que a gente faz? Você é um sábio, a gente não sabe mais o que fazer, já acendemos vela para todo mundo, não funciona. O acendendo vela eu que inventei aqui, mas já honramos todos os deuses. O que funciona? E o Epimênides falou assim, bom, vamos pela lógica. Se vocês ofereceram o local, sacrifício para todos os deuses que vocês conhecem e não funciona, só tem uma razão. Ele falou, qual é? Ele falou, existe um Deus maior que vocês não conhecem. Existe um Deus que não está no panteão grego, que não faz parte e que não tem nada a ver com Zeus e com todos esses caras aí. E aí ele falou assim, o que a gente faz? Ele falou assim, vou pensar, amanhã eu te falo. Pega um monte de ovelhas, ele falou lá um número, eu não lembro, e tranca e deixa hoje o dia inteiro sem comer e sem beber. E amanhã, à tarde, eu vou te falar o que tem que fazer. Conhece essa história? Não. Isso é história mesmo, é fato. Isso aconteceu. E aí, no outro dia à tarde, o rei desesperado, aí chamou o Epimênides, ele falou assim, o seguinte, a gente vai soltar essas ovelhas aqui agora no prado, na pastagem. Tudo verdinho, né? A gente vai soltar essas ovelhas aqui agora. E a gente vai fazer uma oração a esse Deus que nós não sabemos quem é, que só pode ser maior do que todos os outros. E que ele dê um sinal pra gente. As ovelhas estão sem comer? Estão. Elas estão sem beber? Estão. Ele falou, então, solta essas ovelhas aqui e a gente vai fazer uma oração. E o rei ficou olhando e ele fez uma oração, e a oração basicamente era essa. Ó Deus desconhecido, perdoe a nossa ignorância em não te conhecer, mas pedimos do Senhor um sinal. Se o Senhor realmente existe e se o Senhor pode acabar com essa peste, nos dê um sinal e faça com que algumas dessas ovelhas famintas, ao invés de sair no pasto e começar a pastar, se deitem e descansem olhando para o céu. E aí os pastores soltaram as ovelhas. Isso não é possível, né? A ovelha está com fome, é um animal racional, ele vê o mato verde, ela vai pastar. Mas algumas ovelhas fizeram isso. Com fome e com sede, parece-me que eram 2 ou 3 dias, porque elas ficaram, não lembro, tem que olhar no livro da história. E aí as ovelhas vieram e algumas delas sentaram no pasto e ficaram olhando para cima. O rei ficou de boca aberta, porque aquilo não era possível acontecer. E o Epimênides falou assim, pronto, aonde uma ovelha dessa ficou sentada e olhando para cima, você manda o pedreiro vir construir um altar para honrar esse Deus e oferecer essa ovelha em sacrifício. Aí o rei mandou fazer, alguns altares foram construídos, alguns, e beleza, e aí passou, e aí quando os pedreiros construíram o altar no outro dia, ou no fim do dia, aí era a hora de oferecer a ovelha. Aí o rei falou para o Epimênides, pronto, agora dê nome ao Deus que você descobriu. Nomeia esse Deus. Que nome a gente tem? O altar, tem o sacrifício e tem o milagre, porque isso aqui é um milagre que a gente está vivendo. Então agora falta dar um nome para esse Deus, que esse é o maior de todos os deuses. Aí o Epimênides, sábio, ele era um sábio, ele falou assim, olha, se Deus ouviu a nossa oração, reconhecendo a nossa ignorância, onde nós dizemos, perdoa a nossa ignorância por não te conhecer, seria tolo da nossa parte inventar um nome para ele. Ele falou, mas se tem um altar, tem uma inscrição, tem que ter um nome. E aí o Epimênides disse, então escreve aí, ao Deus desconhecido. E aí ficou o altar escrito ao Deus desconhecido. 400 anos depois, entra um pregador na Grécia
vai pregar no Areópago. Aí ele fala, inclusive passando eu, vi que vocês são muito idólatras, muito religiosos, né? Em tudo vejo que sois religiosos. Inclusive passando eu, vi um altar escrito ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês honram sem conhecer, eu trabalho para ele. Meu Deus do céu. E aí Paulo vai revelar quem é esse Deus. Ele é o criador do céu e da terra. Ele fez, é ele que manda a chuva. É ele que não é o Deus de chuva, não são deuses locais, não são deuses regionais, não são deuses por etapa. Esse é do mar, esse é do rio, esse é do Hades, esse é do não sei o que, esse é do... Não. É um Deus. E ele não cabe dentro de um prédio. O Deus verdadeiro não habita em templos feitos por mãos de homens. E aí Paulo vai dar as características desse Deus. Algumas dessas características, Fábio, o Paulo aprendeu quando ele não era crente, porque quando o Estevão estava sendo apedrejado e o Paulo era o cara que estava comandando o apedrejamento do Estevão, ele ouviu a última pregação de Estevão. E foi Estevão quem disse a primeira vez assim, ele não habita em templos feitos por mão de homens. E lá no Areópago, lá no Deus Desconhecido, o Paulo cita a mensagem do Estevão. Hoje em dia é muito comum o cara pregar uma mensagem de outro pregador, né? Sim. O Paulo fez isso. Ele pregou a mensagem do Estevão, mensagem que ele ouviu quando ele não era crente. E não deu os créditos. Mas ele disse, esse Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas ele manda a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Aí tem a fonte do arrependimento.